Então, vamos começar essa receita com a geleia de morango. Então, coloquei o morango, o açúcar e levei para o fogo para reduzir, né? E ficar uma geleia. Aqui ele ficou pronto, já secou. E para o recheio, vamos colocar o leite condensado, o creme de leite. Mistura bem. E aí eu vou colocar o amido de milho com leite para dissolver e colocar na mistura também. A gente vai fazer um brigadeiro de morango. Aqui eu misturo mais um pouco. Quando ferver assim, ficar mais grossinho, coloco o chocolate branco. E vai mexer até ficar mais grosso dessa forma. Na verdade, ainda não chegou no ponto. Quando ele estiver assim, ó, caindo e formando montinhos em cima e não afundar, é porque já ficou bom. E aí, eu apago o fogo e vou mexer bem ali por 1 minuto mais ou menos, só pra sair bastante o calor da panela e do recheio. E em seguida, eu vou colocar a saborização, né, do morango para intensificar um pouco o gosto do recheio. Então aqui eu tava fazendo o teste após esfriar o brigadeiro e coloquei 1 colher de suco Tang no sabor de morango. Aí mistura bem. E aqui nesse processo quente mesmo, eu já vou fazer a mistura desse recheio depois que eu dissolver esse suco. No recheio, eu vou colocar a geleia de morango também. Então, não precisou ficar esperando esfriar nem nada, tá? Assim que ficar pronto os dois, você já pode fazer a mistura. Então, aqui eu coloquei toda a geleia de morango no recheio e misturei. Se você quiser ficar com mais pedacinhos de morango, para ele não sumir muito ali na massa, deixa os cubinhos um pouco maiores. Eu só percebi isso depois. Era para eu ter deixado os cubinhos maiores para ficar mais visível e também sentir a textura no recheio. Bom, aqui eu deixei descansando de um dia para o outro, porque eu já fiz à noite, né? Então, para bater o chantilly e tudo, eu deixei para o dia seguinte. Então, eu ia deixar reservado um pouco da geleia, mas eu resolvi colocar logo tudo nessa massa. Coloco num prato para esfriar. E em seguida eu vou colocar um plástico filme ou um plástico de alimento, né? Em contato, para poder descansar. Ela rendeu aqui inicialmente umas 700 gramas mais ou menos. Depois com o chantilly rendeu no total de 760 gramas. Eu cobri com plástico e deixei descansando. Bom, o chantilly, né, eu usei o chantilly gelado puro mesmo, porque senão fica muito doce se acrescentar mais alguma coisa. Então, deixei assim mesmo, só o chantilly. Usei 100 gramas. Pode usar 120 gramas, tá? Até 120 gramas para essa quantidade que eu fiz. Ficou bom. Então, eu deixo chegar no ponto de bico, né? Um ponto mais firme. E depois eu venho acrescentando ao recheio. Aqui, após descansado, tirei o plástico, mostrei a textura aqui pra vocês. Já tava firminho. Dá pra rechear bolo e fazer essa torta também. Dá pra rechear também trufas, acredito que cones também. Aí eu fui colocando aos poucos, eu coloquei em 3 partes. Então eu coloco um pouco e vou misturando pra envolver a massa. Eu gosto do chantilly porque ele deixa a textura mais levinha, né?
e não fica tão um recheio pesado. Eu acredito que a 120 gramas de chantilly é o ideal. Eu acabei usando só 100 gramas. Bom, após misturar tudo, esse é a textura do recheio. Fica bem gostoso. E aí, pra torta, a gente vai usar um pacotinho de 120 gramas de bolacha com a margarina. Eu acabei usando só 100 gramas também, porque como eu só ia usar no fundo, eu acabei usando só as 100 gramas. E mais 50 de margarina derretida. Então aqui eu fui apertando. Essa minha forma é de 17 por 5. E ela ficou a continha assim, a altura. Tanto dessa base de bolacha, do recheio de morango e também da ganache de chocolate que eu coloquei por cima. Bom, aqui eu vou colocando o recheio, espalhando, alisando, né? E deixando tudo retinho. Acredito que para um bolo também vai ficar muito gostoso esse recheio. Depois eu vou testar também com o bolo. Bom, então eu fui alisando, deixei retinho e fiz a ganache de chocolate, tá? Já vou adiantando, eu usei uma barrinha de chocolate meio amargo, de 80 gramas, mais 100 gramas de creme de leite, meia caixinha. Então aqui eu derreti, em 30 segundos praticamente já derreteu todo o chocolate, já junto com o creme de leite. Aí eu voltei só mais uns 15 segundos, aí ele ficou totalmente derretido. Ali eu nem esperei muito, já despejei em cima da torta, espalhei bem e levei à geladeira. Então eu espalhei, cobri com plástico filme e levei à geladeira e deixei durante um dia inteiro, tá? Mais ou menos 10 horas de geladeira. Sempre bom deixar pelo menos umas 6 horas para ele ficar bem geladinho e consistente para cortar. Dei umas batidinhas para sair as bolhas. Aqui é no outro dia. Para finalizar, então, eu tiro ele da forma com apoio ali de um copo, de uma taça. Ficou bem bonito. E com a ajuda da espátula, eu passo para um prato. Aqui tem que tomar cuidado, né? Que como a bolacha é frágil, pode quebrar. E eu venho com morangos cortados ao meio, decorando em volta da torta. É opcional também, tá? Você pode fazer a decoração que você achar melhor. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. É uma ótima ideia como sobremesa de final de ano, né? Natal, Réveillon. E fiquem com Deus e um grande beijo. Tchau, tchau. E assiste até o final que eu vou mostrar cortado também, tá bom?